Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Curitiba, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou fazer a minha análise dessa vitória do Curitiba sobre o Atlético, a derrota rubro-negra no Couto Pereira 2-1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui conosco. E se você puder deixar aquele like, a gente fica muito agradecido. Olha só, uma dica para você, aí que tem carro, que tem moto, tem um aplicativo de graça que mostra todas as suas dívidas. Multa, IPVA, licenciamento, é a Zapay, Z-A-P-A-Y, como aparece aí no banner. Na Zapay você consulta a sua placa grátis e ainda tem parcela em até 12 vezes no cartão. E com o cupom 6220, como aparece no banner, rola 20% de descontos nas taxas para quem parcela em 10 vezes ou mais. O link para baixar grátis está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Zapay, rápido, fácil e seguro. Curitiba 2, Atlético 1, jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, uma derrota pesada para o Atlético neste momento de reação, nesse momento em que o Dragão tentava se aproximar ainda mais do G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos começar trazendo os principais números do jogo. A posse de bola, o Curitiba teve um pouco mais, 54% a 46%, finalizações 13 do Curitiba contra 8 do Atlético. Na precisão dos passes, 84% para o Curitiba, 79% para o Atlético. Cruzamentos, 18 da equipe paranaense, 21 do time goiano. Lançamentos, 56 do Curitiba, 47 do Atlético. As duas equipes abusaram muito desse tipo de jogada. Desarmes, o Atlético desarmou muito no jogo, 8 do Curitiba, 12 do Atlético. E os escanteios, o Atlético também teve mais, 4 contra 2 da equipe local. Agora vamos conferir a escalação, a formação que o técnico Rafael Lacerda utilizou ao longo do jogo. Tá aí na tela para você, Paulo Vitor no gol, o Jean Dias na direita que saiu para a entrada do Danielzinho, Adriano, Tito e Guilherme Romão. Luizão depois Kelvin, Ronald e Robert que foi substituído pelo Cauã, Martinez depois Valdir Júnior, Lelê e o Yuri, que foi trocado pelo Thalisson. O gol do Atlético foi do Adriano, e o Adriano também foi o único jogador que tomou cartão amarelo no Atlético. O goleiro Vladimir, que estava no banco de reservas, ele foi expulso após a partida por uma confusão com o meia Josué da equipe do Curitiba. Agora vamos falar do jogo em si, né, do que é que eu vi nesse confronto lá no estádio Couto Pereira. Primeiro, um jogo muito brigado, muito disputado, as duas equipes querendo muito, né, dois times que se entregam bastante, mas eu gostei mais do Coritiba durante quase toda a partida, com exceção da reta final ali do primeiro tempo, que eu acho que o Atlético conseguiu evoluir dentro do jogo, ter posse de bola ofensiva, mesmo que não criasse nenhuma oportunidade clara, mas o Atlético se sentiu, me parece, um pouco mais confortável naquele momento do jogo. Mas foi o único em que eu vi o Atlético assim ter uma certa se sobrepor em cima da equipe do Curitiba. No restante do jogo, ou foi aquele jogo equilibrado, ou o Curitiba estava melhor. Um primeiro tempo com raríssimas oportunidades, o Atlético não chegou nenhuma vez com perigo, e o Curitiba chegou em dois momentos, ambos com o Yuri Castilho, em uma jogada que o Paulo Vitor sai mal do gol, né? E aí o Yuri Castilho toca e a bola caprichosamente vai pela linha de fundo com o gol aberto, e numa outra jogada a finalização do Yuri Castilho, que o goleiro Paulo Vitor faz uma grande defesa com a mão esquerda, evitando que o Curitiba abrisse o placar. Então, um primeiro tempo em que as duas boas oportunidades do jogo foram duas boas oportunidades da equipe Coxa Branca. Veio o segundo tempo, o Atlético chegou com perigo finalmente na finalização do Robert de fora da área. Depois o Coritiba devolve, né, com o Depina numa jogada pelo lado esquerdo. Aliás, o Coritiba jogou muito, foi o primeiro time que conseguiu jogar em cima do Jean Dias, né? Tanto que o Jean depois acaba substituído, mas o Coritiba conseguiu achar várias jogadas em cima do Jean Dias. Em uma delas, no segundo tempo, o Depena apareceu livre ali na linha da pequena área e cabeceou
para fora. Depois foi a vez do Atlético, o Atlético já um pouco mais perigoso naquele início do segundo tempo. O Adriano, uma jogada aérea, desviou e o Martínez tocou, né? Ele não, pegou fraco na bola ali, já quase na linha da pequena área, e a bola se ofereceu para o goleiro Pedro Morisco. E vem o gol do Coritiba. O Atlético sai jogando errado com o Adriano, né? Tentou um passe no Martínez, o Atlético perdeu a bola e o Coritiba rapidamente, né? Uma jogada muito bem ensaiada, 3 toques, e o De La Torre estava na cara do goleiro Paulo Vitor, bateu a bola, ainda tocou no Paulo Vitor, né, mas acabou ganhando as redes, 1-0 para o Coritiba, e ali a coisa ficou muito complicada, né? O Coritiba, o Atlético não conseguiu num contra-ataque, mas o Thalisson, para mim, faltou coragem para o Thalisson finalizar aquela jogada, né? O Atlético chegou um 2 contra 2, ele invadiu a área, mas ele tentou centrar a bola, o que era um passe difícil de se conseguir. Eu acho que ele poderia ter arriscado no gol aquela jogada, acabou desperdiçando. Depois, ali por volta dos 30 a 32 minutos, o De La Torre perdeu um gol frente a frente com o Paulo Vitor, grande defesa do Paulo Vitor com o pé, e já aos 43 surge o pênalti para a equipe do Coritiba. E é o típico pênalti do VAR, né? Mas é pênalti? É pênalti. Jogada daquele tipo é pênalti. Eu até na hora achei que a bola pudesse ter resvalado no peito dele, mas depois, olhando o lance uma vez, duas, três, eu não vi esse toque no peito. Então, para mim, a arbitragem acertou em assinalar o pênalti para o Coritiba, muito bem batido pelo Josué, 2-0. Ali a conta estava liquidada, o Atlético ainda diminuiu o placar, mas não conseguiu buscar o empate, né? O Atlético diminuiu com o Adriano, numa bola aérea. O Atlético foi perigoso nesse tipo de jogada, né? O Tito desvia e o Adriano aparece no segundo pau para fazer o gol atleticano. Quando acabou o jogo, tivemos ali uma pequena confusão. O Vladimir foi para cima do Josué. Pelo que eu percebi, né, Josué e Paulo Vitor ficaram trocando aquelas ofensas, né, antes de um pênalti. O goleiro fala que o cara vai errar, depois o jogador faz o pênalti, tira um sarro do goleiro, acaba fazendo parte. E o Josué fez ali sinal para o banco do Atlético ficar calado, que o Coritiba estava ganhando de 2-0. E quando acabou o jogo, o Vladimir foi para cima dele, acabou sendo expulso. Mas a confusão também foi controlada rapidamente, nem de perto lembrou aquela entre Coritiba e Goiás. Mas, mais uma vez, uma confusão lá no estádio Couto Pereira. Teve confusão também contra o Botafogo, contra o Goiás, contra o Atlético, né? Eu não sei se são os adversários que não estão sabendo competir com o Coritiba, ou se o time do Coritiba tem essa característica, né, de ser um time talvez um pouco mais provocador, mas o fato é que tem acontecido algumas confusões lá no estádio Couto Pereira. Eu vou falar do Atlético, mas para mim com essa vitória o Coritiba é o primeiro time, não matematicamente, mas virtualmente dono de uma vaga na Série A do ano que vem. O Coritiba se fortaleceu muito com esse triunfo, chegou a 56, já abriu aí 5 pontos para o segundo colocado e abriu ainda mais, né? Falta a rodada fechar, mas abrindo ainda mais para o quinto. Então o Coritiba numa situação muito tranquila para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Já para o Atlético a situação se complicou, né? Ficou a 5 pontos, acho que o Atlético não está morto, mas ele enfraqueceu-se na disputa, né? Não morreu, mas perdeu força nessa disputa pela Série A do Brasileirão. Uma vitória deixaria o Atlético apenas 2 pontos do G4, aí sim a gente ia ter um Atlético muito vivo dentro da competição. Agora não, acho que não morreu, mas ficou numa situação complicada. O Adson, depois do jogo, ele reclamou muito da postura do Atlético, né? Que o Atlético não marcou alto, ficou optando por esperar a equipe do Coritiba. Eu até acho que o Atlético tinha essa intenção, sabe? Ele não conseguiu foi impor-se dentro do jogo, né? Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você impor. E o Coritiba é um time mais pronto do que o do Atlético, né? Tanto que passou o campeonato inteiro à frente do Atlético. Então, para mim, teve essa situação também. Nem foi uma questão do Atlético não querer, do Rafael Lacerda não querer. Para mim, o Coritiba conseguiu usar bem o fator casa e conseguiu se impor diante do Atlético com muita vontade, muita disposição, que o Atlético também teve, mas o Coritiba acabou se saindo melhor, teve as principais oportunidades do jogo e fez 2 gols, né? Então o Atlético enfrentou um adversário muito pesado. Essa foi o ponto, essa foi a realidade. O Atlético agora tem aí 7 jogos para ainda buscar esse acesso, para tentar buscar esse acesso, mas uma exigência de pontuação altíssima, né? Nós estamos falando aí basicamente de ganhar 6 das 7.
Essa é a conta do Atlético matemática nesse momento, ganhar 6 das 7 para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então não tem mais margem para erro praticamente a equipe rubro-negra. No jogo de hoje, achei que o Rafael Lacerda fez o que deveria fazer, sabe? Porque é muito difícil às vezes a gente admitir que o outro time foi bem, sabe? E para mim foi isso que eu vi. O Coritiba foi bem. Eu não achei que o Atlético fez uma partida ruim, foi abaixo, foi medroso, nada disso. Mas achei que o Coritiba conseguiu se impor dentro de campo. E isso pesou a favor da equipe paranaense que venceu o jogo. Já no Atlético, o Paulo Vitor falhou num lance lá que ele levou muita sorte com o Yuri Castilho. Depois fez uma grande defesa numa jogada do Yuri Castilho, fez outra grande defesa na finalização do Della Torre. Acho que o saldo no fim ficou positivo para o Paulo Vitor. O Jean Dias não conseguiu reeditar as boas partidas ali pelo lado direito e sofreu. Se o Goiás e o Atlético Paranaense não conseguiram explorar o Jean Dias, o Coritiba conseguiu, né, explorar um atacante jogando ali de lateral direito. A dupla de zaga do Atlético, o Adriano errou no lance do gol, né, do primeiro gol do Coritiba, e essa bola hoje ela entrou mais entre os zagueiros do Atlético. Ela entrou no lance do primeiro gol, ela entrou numa outra jogada que o Della Torre perdeu cara a cara. Então, assim, o Atlético concedeu mais oportunidades desse tipo no miolo da zaga. Então, para mim, hoje a defesa do Atlético, que vinha muito bem dentro da competição, não foi bem com os dois zagueiros. E o Guilherme Romão, tímido, né, já não conseguiu ser tão eficiente no jogo ofensivo como vinha sendo nas últimas rodadas. Luizão foi substituído. Achei que desses jogos recentes, este foi um que o Luizão teve mais apagado, o Ronald razoável e o Robert outra vez apagado. Tem que voltar a jogar, viu, Robert? Chegou no momento decisivo, não dá para ficar postergando. O Martinez não fez uma boa partida, o Lele praticamente não pegou na bola, não teve uma finalização no jogo, e o Yuri também não foi bem. E teve um lance lá, rapaz, no primeiro tempo, né? Todo mundo abriu para ele fazer a jogada, ele acabou finalizando no gol. Eu acho que às vezes, lógico, tem a ver com a idade, mas é um jogador que ainda precisa aprimorar dentro do jogo, né? Pega a experiência, fazer escolhas melhores neste momento. Os jogadores que entraram, não vi nenhum assim que entrou e ajudou o Atlético verdadeiramente, fez com que o Atlético aumentasse o seu desempenho. Nem o Danielzinho, nem o Kelvin, nem o Valdir Júnior, nem o Thalisson, o Cauã também nem entrou no jogo. Não achei que nenhum deles assim trouxe um upgrade ao time do técnico Rafael Lacerda. Então, o Atlético acabou perdendo aí 2-1 para a equipe do Coritiba e para mim uma vitória merecida da equipe paranaense. E agora o Dragão resta aí para essa missão aí, como eu citei, de vencer 6 dos últimos 7 jogos nessa Série B para conseguir chegar ao acesso. Fácil? Não é, mas o Atlético não está morto, né, e não há motivo para você morrer antes da hora. Então é o momento do Atlético seguir acreditando, seguir jogando e tentar a sorte. É isso que o Atlético vai tentar nessa reta final. O Atlético é um franco atirador nessa briga pelo acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A. Tudo bem? Meu muito obrigado a você. Aguardo o seu comentário. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.